Olá a todos, vamos aí para mais uma videoaula, dessa vez sobre a tridimensionalidade do direito, em que seu principal defensor aí, Miguel Reale, dizendo que o direito é composto por algo tridimensional. Alguns chamam até de direito 3D, né? É uma forma, uma brincadeira, mas uma forma de decorar esse instituto que é tão importante na formação do direito moderno. Então nós vamos aqui compreender um pouco o que seria essa tridimensionalidade do direito e como é que ela funciona. Bom, como eu falei, Miguel Reale, aí, o principal defensor dessa teoria, ou precursor dessa teoria, para ele, o direito, a relação jurídica, ele tem três elementos: um fato, um valor e uma norma. Tá? Um elemento de fato, um ordenado valorativamente e um processo normativo. Fato, valor e norma. Tá? Para ele, o direito não possui uma estrutura simplesmente factual, tá? Como alguns sociólogos até defendem, uma estrutura valorativa, como alguns idealistas defendem, e nem única e exclusivamente normativa, tá? Como alguns normativistas defendem. Para ele, o direito à relação jurídica é a junção desses três fatores: fato, valor e norma. Tá? Essas visões, para Miguel Reale, vistas de forma separada, são parciais e não revelam toda a dimensão do fenômeno jurídico, toda a unidade, toda a complexidade. Tá? Para ele, aqueles componentes estariam unidos e não somente somados, mas unidos, tá? Como se fosse uma fusão, amálgama, criando aí uma relação nova. Para Miguel Reale, juntos, esses três elementos vão formar uma síntese, algo que vai integrar o direito, tá? Onde cada fator é explicado pelos demais. O fato explica o valor explica a norma explica o fato e assim sucessivamente. Seria mais ou menos entender que eles estão interligados, tá? Os três estão interligados, formando algo único, tá? Com relação a algo com unidade, correto? Então, senhores, na visão de Miguel Reale, o direito pode ser apreciado sobre três perspectivas, mas essas perspectivas têm que ser analisadas de forma uníssona. O direito como valor. Tá? Aí vem o campo da deontologia jurídica, tá? E da política jurídica, entendendo o direito como algo valorado, um valor. Temos também o direito como uma norma jurídica, aí já entra o campo da dogmática, ou também conhecido ciência do direito, tá? Aí vem os defensores e dá para puxar aí a disciplina da filosofia do direito. E como um fato social. Aí, claro que para estudar os fatos sociais entram disciplinas como história, sociologia, tá? História do direito, filosofia do direito e também a culturologia jurídica, né? Uma disciplina um pouco mais específica. Bom, se eu fosse traduzir aqui para outros termos, para ficar um pouco mais simples da gente entender, eu poderia dizer que basicamente é o aspecto fático, que seria o fato, o nicho social, o histórico, algum acontecimento, o aspecto axiológico, a axiologia que vem de valorização, de valoração, ou seja, os valores buscados pela sociedade, como a ideia de sempre se perseguir ali a justiça. E também o aspecto normativo, a norma, ou seja, o próprio ordenamento do direito, que nós já vimos aqui, tá, em aulas passadas sobre ordenamento jurídico, ordenamento do direito. Então, senhores, Reale propõe o seguinte, tá, que existe uma constante comunicação entre o primeiro e segundo aspecto, tá? Que origina e se relaciona com o terceiro. Ou seja, todos esses três aspectos que eu apresentei para vocês, existe aí uma comunicação constante, uma ligação eterna. E essa comunicação é denominada pelo próprio autor, né, pelo próprio Miguel Reale, como a dialética da implicação polaridade, ou dialética da complementariedade, segundo o próprio Miguel Reale. Então ele batizou, tá, essa comunicação entre fato, valor e norma, tá, de dialética da complementariedade ou dialética da implicação polaridade, no conceito aí de Miguel Reale, tá? E essa dialética, senhores, ela consiste simplesmente na percepção de que fatos e valores estão constantemente relacionados na sociedade, tá? De maneira irredutível e de mútua dependência. Tá?
Onde quer que haja um fenômeno jurídico, há sempre a necessidade, tá, de ter um fato, seja um fato econômico, seja um fato geográfico, um fato demográfico, enfim. Sempre que há um fenômeno jurídico, vai existir um fato e também vai existir um valor, algo que a sociedade vai dar uma certa importância, mais ou menos, tá? Ou seja, esse fato, esse acontecimento vai ter um valor que a própria sociedade vai colocar. E isso vai ter um impacto no terceiro, que é justamente a norma, ok? Que é justamente a norma, tá? Então, senhores, a teoria tridimensional do direito, tá? Ela liga essa norma, que é uma regra, que representa a relação, tá? Do fato, valor e a consequência jurídica, tá? Então, temos elementos ou fatores que vão se ligar, fato, vai acontecer, né? Vai ter um acontecimento histórico-social, o valor, a sociedade vai analisar aquele acontecimento e vai valorar, né? Segundo os seus costumes, sua moral e etc. E também vai surgir ali uma norma para proteger, tá? De acordo com o valor que a sociedade confere, para proteger aquele fato, aquele acontecimento, tá? Exige uma certa reciprocidade, mas não somente uma reciprocidade, mas um elo em si, tá? Ou seja, para a vida útil do direito, para ele subsistir, tem que existir aí uma ligação dinâmica, uma interação dinâmica, um diálogo entre os três elementos, fato, valor e norma. Eles têm que estar em constante comunicação, tá? O direito para Miguel Reale é justamente fruto dessa experiência, tá? O mundo da cultura. Para ele, seria um valor, podendo ser mais de um, podem ser vários valores, que vai incidir ali sobre fatos sociais, tá? E um leque de normas possíveis. Tá? O poder do Estado vai escolher apenas uma, capaz de alcançar aí as finalidades de se proteger aquele fato, aquele objeto, aquele valor, aquele bem jurídico, né? E um valor para Miguel Reale, ele pode se desdobrar em vários, tá? Assim como o fato podem ser vários fatos, o valor também pode ser dividido em vários, tá? Cabe ao Estado a escolha e a decisão. É, ele salienta ainda que toda lei é uma opção entre vários caminhos, tá? Só que ele, digamos assim, ele vai um pouco contrário na ideia de que se exagere no poder de escolha, ou seja, aumente-se muito as possibilidades de escolha. Então, para Miguel Reale, pode se desdobrar em vários valores, tá? E o Estado vai escolher ali um ou dois para poder colocar a sua decisão, tá? Qual norma aplicar. E aí, como eu falei, o Miguel Reale, ele vai salientar que toda lei é uma opção entre vários caminhos, mas ele vai ser ferrenho crítico desse exagero do poder de escolha, tá? Ou seja, as escolhas terão que ser um pouco limitadas, não podem ser ad eterno infinitas. Em relação ao fato, Miguel Reale acentua ainda que nunca é um fato isolado, mas um conjunto de circunstâncias. Tá? Para ele, os fatos dificilmente serão vistos como um acontecimento isolado. Sempre vai se analisar todas as circunstâncias que estavam ao redor deste acontecimento. Tá? Para Miguel Reale, o fenômeno jurídico é uma realidade ligando fático, axiológico, normativa, ou seja, fático, fato, axiológico, valor, normativo, norma, que vai se revelar aí na história e na cultura de uma sociedade, tentando visar ali a proteção e a realização do bem comum para todos. Ao mesmo tempo, o próprio Miguel Reale tem uma certa rejeição com o historicismo absoluto. Ele não admite valores que são considerados meta-históricos. A pessoa humana, tá? Que é o principal fundamento da liberdade, para Miguel Reale e para muitos juristas, ele vai ser o valor absoluto. Ele vai ser o bem maior a ser protegido pela própria estrutura jurídica. Então, senhores, para Miguel Reale, a ênfase que dá à experiência não pode excluir uma concepção do direito natural. Ou seja, Miguel Reale, ele vai defender que o fato, valor e norma não vai excluir a ideia do direito natural que nós já vimos aqui, tá? De um direito do jus naturalismo. Tá? Apesar do direito para Miguel Reale ser algo dinâmico,
ele vai ter uma corrente ligada ao direito natural, tá? Ligado a valores axiológicos que estão inerentes na própria cultura do povo daquela sociedade. Então, é importante no tridimensionalismo, você consegue observar elementos ali do direito natural, muito presente, tá? Elementos do direito natural. Então, olha uma frase de Miguel Reale. O que denominamos tridimensionalismo específico assinala um momento ulterior no desenvolvimento dos estudos pelo superamento das análises em separado do fato, do valor e da norma, como se tratasse de gomos ou fatias de uma realidade decomponível, pelo reconhecimento, em suma, de que é logicamente inadmissível qualquer pesquisa sobre o direito que não indique a consideração concomitante daqueles três fatores. Ele sempre vai trazer ali a presença dos três fatores. Concebe, senhores, Miguel Reale ainda concebe cada um dos três elementos, tá? De forma abstrata ou separada, eles correspondem aos seus significados, um ramo distinto e autônomo do saber jurídico, ou seja, eu posso analisar cada um dos três elementos de forma diferenciada, de forma isolada, mas operá-los, eles terão que operar de forma em unidade, né? Então, fato eu posso entendê-lo como sociologismo jurídico, o valor como se fosse o moralismo jurídico e a norma, como o nome já está dizendo, normativismo jurídico, tá? Então, senhores, para Miguel Reale não há um reconhecimento de que existe uma correlação e implicação entre esses três fatores como algo essencial ao direito. Na verdade, não. Eles se complementam e ajudam aí o ordenamento jurídico. Dentre esses fundamentos, tá, realizados por Miguel Reale, há uma característica muito marcante, que seria o culturalismo. Tá? Ele sempre defende, sempre traz nos seus conceitos o fato ligado muito a elementos culturais de uma sociedade. E também quando ele traz aspectos valorativos, ele também liga esses valores, essa axiologia, aos elementos culturais da sociedade. Então, senhores, para Miguel Reale e para muitos juristas, aplicar a tridimensionalidade do direito, ou seja, aplicar o fato, valor, norma, tem que estar ligado com a realidade social e também com a realidade cultural aonde aquele ordenamento jurídico está inserido. Não dá para deixar, tá? Não dá para você excluir aí a história, os movimentos sociais, a cultura da tridimensionalidade, tá? Não tem como ver fato, valor e norma se você não esbarrar nos aspectos sociais e culturais de um povo. Tá? Então, senhores, é buscada na teoria tridimensional do direito, elaborada por Miguel Reale, uma unidade, um fenômeno jurídico tentando ser visto como uma unidade inserida nesse plano histórico-cultural, tá? Sem um emprego aí de teorias unilaterais ou teorias que vão reduzir, tá? Ou seja, teorias que vão separar fato, valor e norma. Essas são as teorias unilaterais e reducionistas que vão tentar estudar fato, valor e norma e entender que para a teoria unilateral reducionista eles não se comunicariam, tá? Eles são separados, mas para Miguel Reale eles são unidos, tá? Eles formam uma união. Então, através do reconhecimento histórico-cultural de um povo e afastar essa ideia de que fato, valor e norma devem ser observados em separado, de forma assim, simplista, você consegue chegar a uma interpretação mais correta, tá, do jurista. Ou seja, ele não tem que analisar fato, valor e norma de maneira isolada. Para você ter uma visão mais correta, uma interpretação mais correta do direito, o jurista tem que entender fato, valor e norma como correlacionados, tá? E não independentes. Eles podem até ser estudados em seus conceitos de forma independente, mas não aplicados de forma independente, tá? Miguel Reale vai dissecar o ser jurídico e ele vai ter uma dimensão e demonstrar que a essência do fenômeno jurídico é sempre e necessariamente valorativa e também cultural, tá? E por fim, há uma dimensão que representa a esfera normativa, tá? Então temos fato, valor e norma novamente aqui presente, a forma própria de conhecimento do ser jurídico, que é a sua realidade normativa. Então, Miguel Reale, ele consegue extrair dessa relação, Miguel Reale consegue extrair dessa relação entre esses três fatores, tá, inerentes à teoria do direito, fato que não se pode, né, negar, fatos não se negam, contra fatos não há argumentos, tá?
E aí, senhores, também o caráter valorativo, que é muito ligado, não tem como desligar o caráter valorativo dos aspectos culturais de um povo. Vou explicar por quê. No Brasil se dá um certo valor para as questões, vou dar um exemplo, do idoso, tá? O idoso tem valor para a cultura brasileira, que é totalmente diferente do valor da cultura japonesa e da cultura indiana. A mulher também aqui, as mulheres, elas têm um certo valor. A cultura brasileira tem uma valoração dos direitos, liberdades e igualdade da mulher que é totalmente diferente, por exemplo, de alguns países do Oriente Médio. Então vejam que o valor ele é muito ligado ao aspecto cultural do meio em que o direito está inserido. Não tem como dizer que é algo totalmente diferente. Quem vai, na verdade, ditar as regras dessa valoração é o aspecto cultural histórico, é como a sociedade entende que aquele bem jurídico ele é mais ou menos protegido. Então, Miguel Reale ele não vai se apoiar somente no idealismo, tá? Ele não vai se apoiar somente em teorias abstratas. Ele vai defender um direito mais atento à realidade, tá? No qual está inserido. Ou seja, visão, conceito aí de Miguel Reale, frases de Miguel Reale. Direito não é só norma, como quer Kelsen. Lembre-se que nós falamos que Kelsen é um dos grandes defensores do positivismo jurídico. Então, Miguel Reale vai bater assim, digamos, de frente com Hans Kelsen. Vai dizer que o direito não é só norma, como quer Kelsen. Direito não é só um fato, como rezam os marxistas ou os economistas do direito. Direito não é economia, direito não é produção econômica, mas envolve a produção econômica e nela interfere. O direito não é principalmente valor, como pensam os adeptos do direito natural tomista, por exemplo, porque o direito ao mesmo tempo é norma, é fato e é valor. Frases de Miguel Reale, tá? Então, dissecando aí essa frase de Miguel Reale, eu posso entender que o direito seria compreendido pelo resultado de um movimento de dialética, tá? de confronto, de relação, de um roteiro escrito a cada minuto. A cada minuto a sociedade vai mudando. Nós estamos vivendo um período ímpar, tá? Mas nesse período teremos consequências históricas. Nós estamos tendo uma avalanche de medidas provisórias, uma avalanche de novas legislações saindo, mudanças na legislação trabalhista, enfim, nas questões econômicas, vão vir mudanças tributárias, tivemos recentemente mudança na legislação previdenciária, então vejo que a cada minuto, a cada instante, tá? Minuto seria um exagero, mas a cada instante o direito está sofrendo mutações, principalmente nesse âmbito que nós estamos vivendo, nesse fato histórico que nós estamos inseridos. Então, as normas devem ser analisadas visando atender às expectativas do universo axiológico. Esse axiológico entendo como universo valorativo e com o objetivo de alcançar o bem comum a toda a sociedade, aquilo que toda a sociedade anseia. O tridimensionalismo genérico, ou conhecido como tridimensionalismo abstrato, tá? É aquele que procura uma harmonia das teorias monistas apresentadas como sociologia normativista e moralismo jurídico. Vou explicar, não se preocupe que eu vou explicar, tá? E o primeiro representante desse tridimensionalismo abstrato, ele procura superar, tá? Que existe uma diferença entre valores, através da cultura. Ele inclui o direito estudado, então, sobre três aspectos. Uma realidade impregnada de normas, tá? Ele também estuda como fato social e como valor ou significado. Mas qual é a diferença, então? Qual é a diferença dessa teoria para a teoria de Miguel Reale? Por que essa teoria é chamada de tridimensionalismo abstrato ou genérico? Veja que ele coloca as normas, ciência jurídica, fato social, sociologia jurídica e valores, filosofia do direito. Ele liga os três aspectos a três disciplinas muito conhecidas. Com isso, ele dá uma ideia de que o direito é um valor, tá? O direito em si não é, ou seja, a ideia de que o direito é um valor, mas se analisado em si, não é um valor. Fica um pouco contraditório esse conceito, tá? Mas para os defensores do tridimensionalismo abstrato, o direito seria valores, tá? Ou seja, um fato cultural
inserido de valores, tá? É o que nós chamamos de trialismo, não tridimensionalismo, tá? Nessa visão do trialismo abstrato, ele vai encarar o direito com teorias jurídicas, como, por exemplo, vai encarar o direito, os valores são estudados pela filosofia do direito, os fatos pela sociologia do direito e as normas pela ciência do direito. Ele é muito abstrato, muito amplo, tá? Muito amplo. Então, o tridimensionalismo abstrato, como ciência, tá? Seria quando os estudiosos referem as realidades jurídicas a valores, considerando o direito como um fato cultural, podendo encarar o direito como uma atitude da filosofia do direito. Ou seja, a filosofia do direito é algo, uma disciplina valorativa. E o direito como valor de cultura. E existe ainda a possibilidade de uma filosofia religiosa do direito, tá? Atitude que visa a superação de valores, e existe ainda a possibilidade de uma atitude não valorativa, que seria a sociologia do direito ou história do direito e o direito comparado. Nessa visão abstrata, senhores, nessa visão abstrata, ele trata aí uma visão muito generalista, tá? Do tridimensionalismo, não chama de tridimensionalismo, chama de trialismo, e ele separa, tá? Que o fato não seria os três, fato, valor e norma, não seriam os três uma unidade do direito, mas os três seriam estudados de forma, com disciplinas totalmente específicas. Seriam fato, valor e norma, mas disciplinas específicas. Fatos ligados à sociologia ou história do direito, valor ligado à filosofia do direito e as normas ligadas à ciência do direito. E aí vem o tridimensionalismo específico de Miguel Reale. Ele vai contra essa ideia abstrata que pode se aplicar a tudo, uma ideia generalista, para a visão tridimensionalista do direito específico. Ele diz que o direito só se aperfeiçoa quando, de maneira precisa, se entende uma interdependência e uma correlação necessária de fato, valor e norma, que vão compor o fenômeno de direito, tá? Ou seja, para ele, fato, valor e norma são dimensões essenciais do direito, insuscetível de ser partido em fatias, ou seja, ele vai contra a ideia de se dividir fato, valor e norma em fatias, tá? Ou seja, de se fazer como a teoria generalista, a teoria abstrata, ficar dividindo ali, a norma será estudada somente pela ciência do direito, o fato será estudado somente pela sociologia do direito, e os valores serão estudados somente pela filosofia do direito. Não, para Miguel Reale não tem como dividir, os três têm que ser estudados, não podem ser partidos em fatias, tá? Eles têm que ser analisados, essa relação deles, os três são dimensões essenciais do direito. E Miguel Reale se propôs a examinar justamente isso, esses aspectos relacionados à ciência do direito, indo muito além aos estudos filosóficos, tá? De acordo com a visão de Miguel Reale, se fazia necessário superar as visões limitadas que o trialismo, né, ou tridimensionalismo abstrato tinha para se poder estudar o fenômeno jurídico. Aos olhos de Miguel Reale, as soluções estabelecidas pela técnica e pela ciência jurídica eram ineficazes, tá? Já que elas eram moldadas sempre numa visão individual e econômica. Então, senhores, ficava muito suprimida essa autonomia das vontades. Então, o processo de compreensão, o processo de explicação desse fenômeno jurídico seria dotado de algo chamado unidade, podendo e devendo cada uma das experiências jurídicas, cada um dos momentos jurídicos, ser objeto de um estudo em que você vai analisar sempre uma qualificação jurídica e sempre vai ter a unidade do fato e valor e norma, tá? E quando o poder social ou poder estatal, em virtude de um ato decisório, uma decisão de juiz, uma lei, uma decisão de um tribunal, por exemplo, ele vai sempre aperfeiçoar o nascimento de uma norma costumeira, tá? Ou seja, o que é norma costumeira? Seria normas que a própria sociedade já tem ali o seu rol de normas costumeiras, ou seja, uma certa ordem de valores resultante aí, tá? E tornando obrigatória a norma, ok? É a realidade cultural inseparável dessas circunstâncias, tá? Seria a eficácia.
Bom, o que se busca, portanto, a partir do emprego de um tridimensionalismo específico, tá, seria o estudo do direito em concreto, aproximando a filosofia, aproximando a ciência do direito, até a sociologia do direito também, tá, para que possam ser compartilhados. A finalidade é desenvolver uma rota para se alcançar os progressos do direito e também os progressos da humanidade. Tá? O jurista, para Miguel Reale e para os defensores do tridimensionalismo, o jurista, para que ele possa compreender da melhor forma possível, ele deve recorrer a construções, tá, elaboradas pela filosofia jurídica, tá? Pela história do direito ou sociologia jurídica e também pela ciência do direito. Ou seja, mais uma vez, o jurista, para melhor compreender o fenômeno e conseguir aplicar ali uma ideia de justiça, ele vai ter que observar esses três elementos. Aí sim temos a teoria tridimensionalista do direito. Tá? Concebe que o direito possui os mesmos três elementos formadores, fato, valor e norma. São indissociáveis e irredutíveis, tá? Se correlacionam necessariamente, eles são obrigados a se relacionar de forma unitária, tá? Ou seja, o que diferencia as teorias abstratas, que o que diferencia a teoria abstrata é que aqui o fato e valor e norma não são vistos de forma unitária, mas sim de forma genérica, ampla. E claro, o jurista tem que ver de forma concreta, tá? Em toda a análise desse fenômeno que nós chamamos de direito ou fenômeno jurídico. Então, resumidamente, tá? A visão tridimensional ou abstrata do direito é justamente ver o direito, ver o fenômeno jurídico de forma interligada, uníssona, uma unidade aí de fato, valor e norma, e que você não pode separá-los, são indissociáveis, você tem que estudá-los como um fenômeno dotado de unidade para que você possa entender as aplicações aí dos impactos e fenômenos jurídicos. Essas eram as explicações que eu tinha com relação à tridimensionalidade do direito. Qualquer dúvida vocês podem colocar nos comentários. A gente se vê até a nossa próxima aula.